Adriano S. Matemática traz para você equação do segundo grau com o professor Omar Davi Xavier, do Saber em Ação. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Adriano S. Matemática. Eu trago para vocês uma equação do segundo grau proposta pelo meu amigo Omar Davi Xavier, do canal Saber em Ação. Eu vou apresentar como a maioria das pessoas faria e o Omar vai trazer para nós a maneira mais prática e mais rápida. Qual é a questão, meu povo? Dada a equação x ao quadrado menos 4x mais 16 igual a zero, que era a soma das raízes. As raízes são os valores, pessoal, que deixam a equação igual a zero. Quais valores colocaríamos aqui e aqui? Ao final, fazendo as contas, daria igual a zero. As raízes somar. Mas tem um jeito melhorzinho. Fica até o fim do vídeo, você vai gostar. Pronto. Do jeito tradicional, nós temos que fazer o A, B, C, saber quem é o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Primeiro achar os coeficientes, depois delta, x' e x2', ou x1 e x2, como preferir. Tem nada ao lado do x ao quadrado, então a gente diz que ele vale 1. Por que 1? Porque multiplicar por 1 não muda o x ao quadrado. Qualquer coisa vezes 1 continua a mesma coisa, que vale 1. Muito cuidado com o sinal, muita calma nessa hora, viu gente? Porque o menos aqui, ele pertence ao 4, porque está ao lado do 4. Dizendo que o 4 é negativo e o b é o valor que acompanha o x, sem estar elevado ao quadrado. O x elevado a 1, vou voltar 1 para lembrar que tem 1 aqui. Então aqui é o menos 4 e o c vale mais 16. Vou fazer como a maioria faz, para vocês verem como dá trabalho. Depois de achar os coeficientes, vamos para calcular o valor de delta. Delta igual b ao quadrado é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16. Delta igual menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, elevando ao quadrado um número por ele mesmo multiplicado. Teremos 16 menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 16, multiplicar por 4 é o dobro do dobro, como já vimos aqui no nosso canal. O dobro de 16 é 32, 32 com 32 é 64. 16 menos 64 dá negativo, pois aqui não tem sinal, é positivo. O módulo do lucro é menor do que o módulo da dívida. Neste caso, o mais 16 representa um ganho de 16. Se você ganhou 16 e menos quer dizer que você perdeu 64, você saiu perdendo 48. Temos um problema aqui, meu povo. Temos um problema aqui. Qual é? É que o delta deu negativo. E não existem raízes, como se diz. Mas não existem raízes. Não existem raízes. Se não existem raízes, como é que nós vamos somar as raízes? Quer dizer que as raízes não são reais. Quando o delta é negativo, não existem raízes reais, mas podem existir raízes complexas. Os números complexos é aquele lá que quando você tem o menos 1 é igual ao i. O i é o número raiz quadrada de menos 1. Agora vamos fazer a outra fórmula, que é x igual traço de fração menos b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre dividido o dobro de a, 2a, duas vezes o valor de a.
É com essa fórmula que nós vamos encontrar o valor das raízes. Só que as raízes não serão reais, serão complexas. O x vai ser igual, vamos substituir o que deve ser substituído, copia o sinal do b, como ele é negativo, o b é menos 4. Coloca o valor de b entre parênteses, mais ou menos, a raiz quadrada de menos 48 sobre 2 vezes 1. X é igual, menos vezes menos dá mais, o oposto de menos é mais 4 é o mesmo que 4, então aqui em cima vai ficar 4, mais ou menos, a raiz quadrada de menos 48, a gente vai escrever assim, ó. Menos 1 vezes o 48, vamos pensar ele como sendo 16 vezes 3. Se você multiplicar 16 por 3, você vai achar o 48. 2 vezes 1 dá 2. Assim, o x vai ser escrito da seguinte maneira: 4 mais ou menos. Como estamos multiplicando aqui dentro, cada número vai receber um radical aqui. Raiz de menos 1 vezes raiz de 16 vezes raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Como nós já sabemos, a raiz de menos 1 é i de imaginário, então vai ficar 4 mais ou menos i vezes a raiz de 16 é 4 vezes 3. Tudo isso sobre 2. Essa parcela e essas duas tem o 4 em comum e dá para dividir por 2, a gente simplifica. E o x vai ficar 4 por 2, pessoal. Vai dar 2, mais ou menos. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3 vezes i. X é a raiz. Agora vamos lá, gente. Vamos calcular o x1. O x1 pegamos o mais. O x1 vai ser 2 mais 2 raiz de 3i. E para o x2, ou x2', nós vamos trocar o mais pelo menos aqui no 2 menos 2 raiz de 3i. Muita calma nessa hora. E agora somando as raízes, pegando x1 mais x2, nós vamos ter o seguinte, que o S vai ser 2 mais 2 raiz de 3i, 2 mais 2 raiz de 3i, mais o x2, que é 2, menos 2 raiz de 3i. Tirando dos parênteses, nós temos 2 mais 2 raiz de 3i. O mais diz que vai repetir o que está dentro, não troca sinal. Vai ficar assim, 2 menos 2 raiz de 3i. Se você olhar bem direitinho, vai notar que essa parte aqui complexa deste número complexo é oposta a essa parte aqui. Você ganhou 2 raiz de 3i e perdeu 2 raiz de 3i. Ganhou e perdeu a mesma coisa? Você vai ficar sem nada, cancela. 2 mais 2, pessoal, é 4. E o gabarito é a letra C. Algumas pessoas iam parar bem aqui, outras iam continuar. Mas será que existe um jeito mais fácil? É isso que o nosso amigo Omar Davi Xavier vai mostrar pra gente. Omar, agora é com você, viu? Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Adriano Os Matemática. Aqui o Omar David Xavier do canal Saber em Ação, o canal que te ajuda
a melhorar tuas habilidades, teus conhecimentos e de dar dicas fantásticas e métodos mais simples de como resolver exercícios. É um prazer estar aqui convosco neste canal Adriano, os Matemática e os Amigos. Temos aqui estes exercícios aqui. O primeiro exercício número 1. Seja dada a equação x² menos 4x mais 16 igual a 0. A soma das raízes é... Aqui pedem a soma das raízes. O que muita gente faz, primeiro acha os coeficientes. Depois vai usar a fórmula resolvente x1 ou x2 igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, exercícios como esse nem é necessário o uso de Bhaskara fórmula resolvente. Observem, pediram soma das raízes. Soma das raízes é levar x1 mais x2 igual a soma das raízes. Soma, nós podemos escrever sendo menos b sobre a. Agora, o valor de b nesta equação, olhando bem para a equação, o valor de a é 1, o valor de b igual a menos 4 e o valor de c igual a 16. Soma será menos b sobre a. Isso será igual a menos 4. O menos 4 é o valor de b sobre a, que é 1. Isso será igual... Negativo vezes negativo vai dar positivo. Será igual a mais 4 sobre 1. Qualquer número dividido por 1 igual a esse mesmo número. Isso será igual a 4. Logo, a opção correta é a opção C.